Página 151, tema 2, velocidade. A velocidade. Você já deve ter visto ao longo de ruas, avenidas ou rodovias, radares eletrônicos para fiscalizar a velocidade dos veículos. No entanto, quais são as informações necessárias para medir a velocidade de um carro? A velocidade é uma grandeza que expressa a rapidez com a qual um corpo muda de posição. Determinar a velocidade com que um corpo se movimenta implica relacionar a distância percorrida com o intervalo de tempo no qual isso aconteceu. Quando o motorista olha para o velocímetro do carro durante um trajeto, ele lê o valor da velocidade instantânea, isto é, a velocidade do carro naquele momento. Em geral, ela não é sempre a mesma. Ora aumenta, ora diminui, podendo também tornar-se nula. Para termos uma estimativa da velocidade de deslocamento do carro, podemos calcular sua velocidade média. Cálculo da velocidade média. Para obter as velocidades médias de um corpo, deve-se dividir o deslocamento, ΔS, pelo intervalo de tempo, ΔT, necessário para percorrê-lo. Assim, a velocidade média é dada pela relação. Então, a fórmula da velocidade média é: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo. Se um carro deixa a cidade A às 10 horas e chega à cidade B, distante 160 km, às 12 horas, ele percorreu 160 km em 2 horas. Portanto, o carro se deslocou 80 km em 1 hora de viagem. Logo, podemos dizer que sua velocidade média foi de 80 km por hora. Nessa situação, como o veículo não alterou o sentido de seu movimento, o deslocamento é igual à distância percorrida. Ter informações apenas sobre a velocidade média não basta para conhecer a variação da velocidade instantânea do corpo durante seu movimento. Por exemplo, no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, em 2017, o vencedor finalizou a prova com o tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos e percorreu uma distância de cerca de 300 quilômetros. Com esses valores, podemos calcular que a sua velocidade média foi de 200 km por hora. Mas ao longo da prova, há trechos que exigem dos pilotos velocidades muito distintas entre si. Observem a imagem ao lado, os radares eletrônicos fotografam os veículos que ultrapassam o limite de velocidade indicada pelas placas. Página 153. Como a distância é medida em metro e o tempo é medido em segundo, no Sistema Internacional SI, a unidade de velocidade é metro por segundo. Em nosso dia a dia, porém, é mais comum utilizarmos o quilômetro por hora. Por isso, é importante sabermos como transformar medidas com essas unidades. Então, nós temos o esquema da transformação de unidade de medida de velocidade, que será explicada posteriormente. Na prática, quando temos uma velocidade em metro por segundo, basta multiplicá-la por 3,6 para obter o resultado equivalente em quilômetro por hora. Se tivermos uma velocidade em quilômetros por hora, devemos dividir o valor por 3,6 para transformá-la em metros por segundo. O movimento uniforme. Você já andou de bicicleta em um local plano, sem mudar o modo como pedala e sem frear? Vamos supor que, em um passeio de bicicleta, em um trajeto reto e plano, você tenha mantido as pedaladas em um ritmo constante, percorrendo uma distância de 6 metros a cada segundo. Nesse movimento, sua velocidade foi de 6 metros por segundo, que multiplicada por 3,6 é igual a 21,6 km por hora. Em uma situação como essa, você se manteve em movimento uniforme, isto é, a cada segundo você percorreu exatamente a mesma distância. Quando isso acontece, podemos afirmar que a velocidade é constante. Observem o esquema do movimento uniforme. Em um movimento uniforme, a distância percorrida é igual para intervalo de tempos iguais. Então, observem a ciclista, a cada 1 segundo ela percorre 6 metros. Isso é um movimento uniforme, ele não se altera, nem o tempo e nem a quilometragem. Vamos prestar atenção na explicação.
O movimento uniforme acontece quando um móvel desloca-se em linha reta e com uma velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Quando se usa a palavra móvel, significa que é qualquer objeto que se mova. Então, pode ser um ônibus, pode ser um automóvel, pode ser um trem, pode ser uma bicicleta. Vamos agora para a aula prática de velocidade média e aceleração média. Bom, pessoal, vamos primeiro entender um pouquinho o que é velocidade escalar ou velocidade média. Uma das grandezas físicas vetoriais que nos é familiar no dia a dia é a velocidade. Sabemos que a velocidade estamos quando nos encontramos no interior de um carro em movimento. Sabemos a velocidade permitida nas estradas e vias de nossas cidades por meio das placas de sinalização. Comparamos as velocidades de atletas que correm provas de 100 metros rasos e de outros que correm maratonas. Um corpo em movimento varia sua posição em uma determinada trajetória à medida que o tempo passa. Ao medirmos a rapidez com que um corpo varia sua posição em sua trajetória, medimos a velocidade escalar desse corpo. Essas posições da trajetória são definidas pela grandeza física chamada espaço. Portanto, a velocidade escalar é uma medida da rapidez com que a posição ou o espaço varia. Sabemos que durante uma viagem de automóvel, a velocidade do carro não se mantém constante o tempo todo. Há momentos em que ele está mais rápido e momentos em que é preciso reduzir a velocidade. Aceleração escalar ou aceleração média. É comum no nosso cotidiano usarmos a palavra aceleração de modo errado, pois ela é confundida com o conceito de velocidade. Exemplo desse erro conceitual é quando alguém diz que estava viajando e determinado carro fez uma ultrapassagem acelerando a 140 km por hora. Pelo fato de um dos pedais do carro ser chamado de acelerador, é compreensível pensar que, se apertarmos esse pedal com o carro em movimento, logo estamos acelerando. Essa ação, no entanto, não garante que ele esteja acelerando, pois a aceleração escalar acontece quando ocorre uma variação na velocidade escalar do móvel. A aceleração escalar mede a rapidez com que a velocidade escalar varia. Essa variação pode ser lenta ou rápida e pode ser um aumento ou uma diminuição dessa velocidade. Se a aceleração escalar for nula, significa que a velocidade escalar é constante, não vai mudar. Se um carro de corrida arranca com grande aceleração escalar, isso significa que a sua velocidade está variando rapidamente. Então vamos ver aqui primeiro a fórmula da velocidade média. Então nós temos aqui, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então o S aqui, ele significa deslocamento. E o T aqui significa tempo. Vamos pegar aí como exemplo um probleminha. Um carro deixa a cidade A às 10 horas e chega à cidade B distante 160 quilômetros. Então, ele percorreu aí 160 quilômetros da cidade A até a cidade B. E essa cidade aqui, a cidade B, ele chegou lá às 12 horas. Qual foi a sua velocidade média? Então, vamos utilizar agora a fórmula. Velocidade média é igual. Então, vamos usar aqui o S, né, de deslocamento. Então, vamos lá. O espaço final menos o espaço inicial. Sobre tempo final menos o tempo inicial. O espaço final. Qual foi o espaço final percorrido? Não foi 160 quilômetros?
Então, aqui, ó, 160 quilômetros. Menos, qual foi o espaço inicial? 0, não é verdade? Vamos lá. Qual foi o tempo final aqui? 12 horas. Menos, qual foi o tempo inicial? 10 horas. 160 menos 0, 160. 12 menos 10, 2 horas. Velocidade média é igual. Olha lá a fórmula, ΔS sobre ΔT. Então, vamos fazer 160 dividido por 2. Velocidade média é igual 160 dividido por 2, 80 quilômetros por hora. Por que 80 quilômetros por hora? Você não usou aqui o quilômetro e hora? Então, juntou os dois, quilômetros por hora. Agora, vamos ver a fórmula da aceleração média. Então, nós temos lá, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Então, é a velocidade sobre o tempo. Vamos ver um probleminha agora sobre aceleração média. Um motociclista passa de uma velocidade de 10 metros por segundo para uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Qual é a sua aceleração média? Então, vamos lá. Aceleração média é igual velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Qual foi a velocidade final dele? 30 metros, não foi? Menos, qual foi a velocidade inicial? 10 metros. Sobre, qual foi o tempo final? 10 segundos. Menos o tempo inicial, 0. Vamos lá? Aceleração média é igual 30 menos 10, 20 metros por segundo. 10 segundos menos 0 é igual a 10 segundos. Aceleração média é igual a 20 dividido por 10, não é ΔV sobre ΔT? Então, a aceleração média é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque no sistema internacional de medidas, na aceleração média, se usa o metro por segundo ao quadrado. O fator de conversão utilizado é o 3,6, em virtude das correspondências entre as unidades de medida de espaço e tempo. Então, nós temos aí 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Quando nós queremos fazer uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E quando nós queremos fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, não esqueçam que o 3,6 é o fator de conversão entre as unidades de medida de espaço e tempo.